Artesanato, informática, costura, coleta seletiva, reflorestamento. São muitas as possibilidades de projetos que podem trazer renda e perspectiva de desenvolvimento para uma comunidade. E é esse o trabalho da rede social, que está sendo detalhado hoje no IPTV Comunidade, com o mediador da rede social, Eduardo Henrique Ferim da Cunha, e o gestor do programa Rede Social, programa do Senac, Jorge Carlos Silveira Duarte. Jorge, eu gostaria que você explicasse agora para nós a origem desse programa. Bom, o Senac obviamente trabalha com a educação profissional e em 98 tínhamos um programa chamado O Senac Está Aqui, que levava a comunidades socialmente desfavorecidas programas, cursos de educação profissional. Cursos como programa para microempresário, cursos de cabeleireiro, enfim, cozinha básica. Mas uma coisa que percebíamos é que primeiro que nós não dávamos contas de uma demanda que surgia em vários locais da cidade. Naquele momento, em 98, nós atuávamos mais na cidade de São Paulo, na periferia. E muitas organizações nos procuravam para que o Senac realizasse essas atividades. E ao mesmo tempo, como nós ficávamos um período de 6 meses numa dada comunidade, percebíamos também que quando saíamos, a organização que sediava este programa pouco aprendia. Ou seja, começamos a refletir se essa era a ação correta numa comunidade. Um dia determinado resolvemos reunir então um conjunto de organizações e de lideranças de uma localidade e ao tentar entender a demanda por educação profissional, começamos a perceber de que as lideranças não se conheciam e que ao perceberem de que existiam projetos nesse bairro, muitos se surpreendiam e diziam assim: poxa vida, seu João, o senhor trabalha há 20 anos, eu passo aí na frente da sua organização e eu não sabia que o senhor trabalhava com jovens. A partir desse momento, todos começaram a se conhecer e a trocar informações e a trocar recursos. Então nós tivemos a seguinte ideia: se numa dada localidade as pessoas não se conhecem, mas todo mundo faz algo, precisamos descobrir o que as pessoas fazem, o que as organizações fazem e organizar isso de forma tal que possa se otimizar o trabalho e potencializar resultados que essas comunidades realizam. E criar essa interdependência, que até então não havia. Aí nós passamos a descobrir então o trabalho em rede, né, que posteriormente chamamos de programa Rede Social. Ou seja, rede passou a ser então uma comunidade de projetos, quer dizer, um conjunto de pessoas que podem ter afinidades e podem pensar em ações em conjunto, de forma de que esses projetos tragam benefícios para as comunidades. Então, por exemplo, numa dada localidade ou numa cidade, nós podemos reunir 20, 25, 30 organizações, voluntários também, e não necessariamente todos vão fazer as mesmas atividades. Mas lá, ao as pessoas se apresentarem, falarem dos seus projetos, do que realizam, como fazem, quais as suas dificuldades, começamos a perceber e a identificar de que tem 4 ou 5 organizações que trabalham com educação, outros que trabalham com projetos de geração de renda, outros com saúde, enfim. E o que nós vamos fazendo é assessorando no sentido de que esses grupos busquem um alinhamento de como podem trabalhar diferentes ações. Às vezes, por exemplo, não precisa se repetir um projeto que a Dona Maria já faz no seu bairro, mas talvez eu possa apoiar esse projeto e ter uma complementariedade com um outro projeto ligado ou similar ao dela. Ou seja, a gente busca evitar a competitividade e sim buscar a complementariedade das ações, né? E isto só é possível se as pessoas se conhecem. Daí que surge, desde 98, a ideia de trabalhar em rede e nós temos esse papel que nós chamamos de mediação, né? Ou seja, o que é o papel de mediação? Fomentar os encontros, fazer com que as pessoas se reúnam, se conheçam, dialoguem fundamentalmente. Nós sabemos o quanto é difícil as pessoas trabalharem em grupos.
e nós valorizamos demais a questão do diálogo, ou seja, da escuta, que as pessoas consigam se ouvir, que as pessoas consigam reconhecer também no outro conhecimentos, recursos. E acredito que esse trabalho envolve uma dificuldade, porque muitas vezes as pessoas não estão acostumadas a trabalhar de uma forma coletiva. Às vezes uma empresa luta muito para fazer com que os funcionários se encontrem, se enxerguem numa equipe, né? E você é mediador, né, Eduardo? Eu queria que você relatasse um pouquinho as dificuldades, os desafios dessa função e detalhar um pouquinho melhor esse tipo de assessoria. Bom, a comunidade, ela tem uma força. E o nosso trabalho na mediação, na verdade, é dar empoderamento a essas pessoas. Então elas se articulam, se organizam, vão a encontros, fóruns, e nós desenvolvemos vários projetos junto com elas. Um deles, por exemplo, que é o Programa de Desenvolvimento Local. Nós vamos até o bairro, conversamos com as pessoas do bairro, o que elas precisam para melhorar o bairro, e o que é importante, a gente forma uma governança. O que é essa governança? As pessoas do próprio bairro que têm desejo de mudar o bairro. Então a nossa metodologia trabalha bastante nisso. Vamos formar uma governança e todo esse processo da formação desse grupo que vai gerir o próprio bairro, gestionar o bairro, a gente está junto no desenvolvimento. Mas vocês partem, por exemplo, da associação de bairro, de alguma entidade mais representativa para chegar até os moradores? Como é que vocês fazem isso e que tipo de resultado prático vocês obtêm a partir dessa associação? Okay. Pode ser através de associação de moradores, pode ser de organização base, mas se nós tivermos, eu sempre falo, se tivermos um grupo de pessoas que se interessem pelo bairro, tenho aquele amor, aquela paixão pelo bairro, puxa vida, eu quero mudar o bairro que eu tô, eu sei que eu posso, e existe uma forma que nós trabalhamos com eles, que é a educação, né? Formando essa governança, fazemos um diagnóstico desse bairro, o que tem de problemas, mas também não só dos problemas que tem no bairro, a gente procura identificar coisas boas que tem no bairro, porque das coisas boas surgem ideias que a própria comunidade pode pensar. E eu acho que isso é o ponto mais importante. Nós não vamos à comunidade, fazemos um trabalho de falar assim, olha, esse é o trabalho, vocês têm que fazer isso. Não, nós ouvimos o que eles querem. Esse é um ponto forte. E aí vem todo um poder de articulação que nós fazemos, junto com a comunidade, junto com empresários do local, junto com poder público principalmente, que a gente está sempre em contato, e aí começam a ter resultados práticos. Começam a surgir plantio de árvores no próprio bairro, que arboriza melhor. Começam a surgir limpeza de áreas, festas, uma coisa que foi citado pelo Jorge, que é a melhoria do convívio. Nós já realizamos diversas festas, coisas que às vezes tinham no passado e que as pessoas começam a perder essa característica de participar de eventos comunitários. Então a gente resgata tudo isso através da rede social e do programa de desenvolvimento local. E é um trabalho de longo prazo, porque até vencer uma certa resistência, que acredito que alguns moradores coloquem ao projeto, isso leva um tempo, Sim, né? É um trabalho de educação, fundamental, de base, né? A gente faz eles entenderem que é importante fazer esse processo inteiro. E às vezes as pessoas podem achar até que tem um cunho político, que está favorecendo X ou Y, vocês têm que superar isso também, Com certeza. É uma dificuldade, como você perguntou, né? Todo mundo, quando vem pela primeira vez, isso está vinculado a partido tal. Não tem vínculo partidário nenhum, é um trabalho social, que eles acabam gostando, depois que começam a participar, falam assim, poxa, é isso mesmo. E a assessoria do SENAC é uma assessoria, como vocês estão explicando, de articular, né, as várias frentes envolvidas naquele determinado objetivo. Mas é uma assessoria administrativa também? Sim. Vocês prestam esse tipo de assessoria? Com certeza. Por exemplo, e tudo gratuito? Tudo gratuito. Na elaboração